alô, boa tarde, salve, salve. A sexta-feira chegou, papai. Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora com as principais notícias de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Todo o estado a partir de agora se liga aqui no nosso Brasil, gente, Minas. E atenção, hein? Se você tem uma denúncia, manda pra cá pro meu WhatsApp que vai aparecer no canto alto da tela. Esse número aparece, esse número pode salvar a sua vida ou pelo menos reduzir todas as possibilidades de sofrer raiva. Se tá com raiva, a pressão sobe. Se a pressão sobe, vai infartar. Então, para enviar, vai cair. Então é o seguinte, se você tem uma bronca na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, é do interior, não tem problema. Manda pra gente o vídeo, manda pra gente a foto do problema e o resto deixa que a gente resolve. Nós vamos ou iremos dominar o mundo. Manda pra cá, meu WhatsApp tá aqui em cima, o resto você deixa com a gente. A nossa equipe vai, investiga, apura, mostra aqui. E ó, as broncas a gente tem um percentual de resolução de broncas na casa de 97,3%. Aí, ó. São números espetaculares. Então manda pra cá, o resto você deixa por nossa conta, ok? A gente começa esta edição falando do ataque a coletivos no estado. Já mostramos aqui 215. Nossa Senhora, como o povo gosta de tacar fogo em ônibus. Já são 9 ônibus incendiados em apenas 10 dias na região metropolitana de Belo Horizonte. Mostra aí as imagens, porque eu preciso contar que o último ataque ocorreu na última madrugada em Betim, onde um ônibus foi completamente destruído pelas chamas no bairro Distrito Industrial Bandeirinhas. Olha as imagens aí. Segundo os bombeiros, não há pistas sobre os suspeitos, já que o dono do veículo nem testemunhas estavam no local. O ônibus estava parado lá. Chegaram e meteram fogo. Ninguém ficou ferido, uma ótima notícia. Dessa vez não foi deixado nenhum bilhete com reivindicações de detentos. Da Nelson Hungria, por exemplo, em Contagem, como vem ocorrendo ou ocorreu em outros casos destacados, inclusive aqui no nosso Brasil, gente, Minas. A onda de ataques é investigada pela Polícia Civil. Agora são 9 ônibus, né? A Polícia Civil, claro, daqui a pouco vai apresentar algumas pessoas aí. Porque a polícia está investigando, são 9 ônibus queimados, aí circuitos de empresas e tal, movimentação com galão passando próximo a essas empresas, usa circuito de imagem e acaba detectando e daqui a pouco começa a prender. É questão de tempo, a investigação está em andamento, é questão de tempo para que a gente venha aqui trazer até você, né, e mostrar para você as pessoas que andam cometendo isso aí que você está vendo. São 9 ônibus queimados nos últimos dias na capital e região metropolitana. Então, a gente de olho aguardando novidades da Polícia Civil para mostrar para você aqui na tela da Band, ok? E hoje tem promoção, volta pra cá que hoje tem promoção no Brasil, gente, Minas, participe e concorra a R$100 na Patrone Pizza do Boulevard Shopping. R$100, dá pra comer muita pizza, viu? Mas dá pra comer muita pizza. Então hoje, por exemplo, você ganha, vem aqui, busca, nossa produção te entrega, já vai pro Boulevard, comer uma pizzazinha com a família sossegado. Para participar é muito fácil. É simples demais. Você vai responder a seguinte pergunta no nosso WhatsApp, que está aqui, ó. Você é a favor da internação compulsória de usuários de crack? O que é a internação compulsória? É a força. Vai lá, pega e interna, mesmo contra a vontade do usuário. Você é a favor da internação compulsória de usuários de crack? Sim ou não, não interessa a sua resposta. Interessante é que você responda aqui no nosso WhatsApp, a gente faz o sorteio e depois você vai curtir lá na Patrone Pizza, no Boulevard, vai comer aquela delícia de pizza lá por conta do Brasil, gente, Minas, ok? Então a pergunta é, você é a favor da internação compulsória de usuários de crack? Vota aí, dê a sua opinião e daqui a pouco a gente conta o ganhador. Inclusive nós temos uma matéria sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Brasil, gente, ok? Ônibus queimado, também no Triângulo Mineiro. Criminosos incendiaram um coletivo no fim da madrugada de hoje. Os autores estavam armados, obrigaram passageiros, motorista, a sair do veículo e sentaram fogo. Veja aí.
Segundo informações, 2 indivíduos armados entraram e estavam dentro do veículo. Abordou a vítima dentro do referido ônibus e solicitou todos que descessem do ônibus e após atear o fogo no mesmo. Neste momento estou aqui no bairro Tubalina, na Avenida Silvio Rugani, mostrando o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. O ônibus completamente destruído. Olha aqui, olha a situação desse ônibus, como que ele ficou. Olha aqui, totalmente destruído. Chegou, parou um carro, mandou o motorista descer, falou que era para descer, mas para descer devagarzinho. Aí depois só vi quando começou a explosão, explodindo. E o carro saiu, foi para cima aí, ó. Eram quantos que estavam dentro do carro? Uns 2 ou 3. O senhor nunca viu uma cena dessa? A primeira vez aqui na Silvio Rugani, né? Nunca viu um ônibus sendo incendiado dessa maneira? Não, só vi pela televisão, só no Rio de Janeiro, em São Paulo. Por volta das 5h30 foi acionado o Corpo de Bombeiros. Chegamos aqui no local, as chamas estavam em grande quantidade por todo o ônibus, onde foi necessário 2 linhas de ataque, foi feito todo o combate e foi realizado o rescaldo. Alguma vítima? Não havia nenhuma pessoa no interior do veículo. Foi realizado o combate às chamas e posteriormente o rescaldo. Agora foi feito também a utilização da serragem aqui, porque houve vazamento de óleo na pista, para que não haja derrapagem aqui no local. O motorista relatou às equipes que um autor que estava no ponto de ônibus, o abordou com arma de fogo e determinou que ele descesse do veículo juntamente com todos os passageiros. Eram cerca de 10 pessoas aproximadamente. Após essas pessoas terem descido do ônibus, chegou um segundo autor com um galão com provavelmente gasolina, começou a jogar esse produto no interior do veículo, posteriormente na parte externa, e esse indivíduo que estava com arma de fogo foi quem ateou então o fogo no coletivo. Estamos em diligências, essas diligências vão continuar até que a gente identifique esses autores para dar uma resposta aí à sociedade. Trabalhamos com algumas hipóteses, não vou mencioná-las aqui até para não atrapalhar aí os nossos trabalhos, mas nós já temos algumas hipóteses e esperamos identificar esses autores nas próximas horas. Tenente, o senhor confirma, é criminoso? Com certeza, um incêndio criminoso, O foco desses autores era causar o dano aí ao ônibus coletivo e nós vamos trabalhar aí firmes para dar uma resposta rápida e uma resposta firme aí para a identificação desses indivíduos. Às vezes eu fico em dúvida se o nosso papel, o papel da imprensa, é importante, mostrando os ônibus queimados, mostrando os ataques e tal, porque os caras querem chamar a atenção, né? E a gente está mostrando todos os dias aqui, então eles estão conseguindo exatamente o que planejaram. Para comentar esses ataques a ônibus, nós vamos receber agora Roberto Lemos, que é assessor da presidência do... Levanta aí, André, por favor. Do Setra, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Minas Gerais. E eu gostaria até da opinião de um especialista para saber exatamente do Roberto se, enfim, o papel da imprensa está correto, porque nós precisamos olhar para isso também. Chega para cá, Roberto. Prazer te receber aqui, assessor da presidência do Setra, Sindicato das Empresas de Transporte do Estado de Minas Gerais. Eu vou começar exatamente com essa dúvida minha. Eles estão conseguindo o que eles querem, Roberto, na sua opinião, que é chamar a atenção, porque todos os dias a gente mostra aqui. E outra pergunta, já vou emendar 2. Qual a relação, afinal de contas, que eles querem queimando ônibus de um lado e esperando melhorias em presídios do outro? Boa tarde, Everton. Realmente esse tem sido o pano de fundo, né, das pessoas que têm agido criminosamente na queima de ônibus. Na verdade, a gente vê essas atitudes, esses atos criminosos como atos terroristas, atentados terroristas, né? As polícias têm que, hoje, incriminar essas pessoas que realizam esses atos como atos terroristas. Eles têm argumentado que são melhorias em presídios, sim, mas, na verdade, não tem nenhuma prova concreta relacionada aos fatos. Eu não vejo relação. Não vejo. O que eles vão conseguir? Eles ateiam fogo num ônibus aqui na região Centro-Sul e querem que haja melhorias lá na Nelson Hungria? Verdade. Na realidade,
a gente está percebendo que virou moda queimar ônibus. Isso decorrente da impunidade que impera no nosso país. Eu não vi até hoje, nos últimos 6 anos, foram 71 ônibus queimados na região metropolitana. Ninguém está preso por isso. Ninguém foi preso, ninguém foi punido, ninguém reparou o dano causado. E quem perde é a comunidade, quem perde é a sociedade que utiliza do transporte coletivo. São R$400 mil em média por ônibus e cada ônibus desse aí, para ser substituído na casa de 6 meses. Quer dizer, a população acaba sofrendo muito com isso. Agora, você falou de um número assustador, hein? Foram 71 ônibus. 71 em qual período? De 2005 a 2018. Mas são muitos ônibus queimados. Virou, de fato, uma moda. Eles fazem para chamar atenção e eles acabam conseguindo chamar atenção. Sim, eles têm conseguido chamar atenção. No ano passado, de 2017, foram 22 ônibus queimados somente em Belo Horizonte, só na capital mineira, né? Isso perfaz aí um número elevado. A reposição de cada ônibus desses gira em torno de 6 meses. Neste ano de 2018 já foram 6 ônibus queimados, sendo um deles o MOV. Cada ônibus, o preço médio dele é R$400 mil. O ônibus articulado, o MOV, é R$1 milhão. E eles não vão ser repostos, né, nesse primeiro semestre. Primeiro, pela dificuldade financeira, pela crise que assola o país, e as empresas estão sofrendo essa crise, né, estão passando por essa situação também. Agora, Roberto, me diz uma coisa. A gente viu que nesses casos, aí, pelo menos nesses 9 que nós noticiamos aqui, salvo engano, 2 não eram ônibus de empresas, eram ônibus particulares. Os ônibus das empresas, por exemplo, eu acredito que a frota toda ela seja segurada. Não, na verdade, nenhum ônibus das empresas são segurados. Nenhum ônibus? Nenhum ônibus. Porque são quase 3 mil ônibus somente em Belo Horizonte. Na região metropolitana gira em torno de 6.500 veículos. Então é impraticável, é quase impossível custear um seguro de cada ônibus desse. Rapaz, eu pensava que os ônibus eram segurados. Então, se não são segurados, o prejuízo fica, claro, diretamente para o dono da empresa e também acaba gerando um prejuízo para a comunidade. Sim, o prejuízo... Vai ficar sem ônibus. O prejuízo é muito grande para o dono da empresa, para o proprietário daquele veículo, mas principalmente para o usuário, a pessoa de bem que faz uso do transporte coletivo na região metropolitana. Até porque, quando esse ônibus é queimado, ele não é reposto de imediato. Então, o quadro de horário aumenta. Aquele que esperava 30 minutos, ele vai passar a esperar 40, Exatamente. 50. O prejuízo é causado e ele deságua sempre no seio da sociedade. Agora, o que as empresas de ônibus têm apresentado de manifestação ao Setra com respeito a esses ataques aí, Roberto? Olha, eles têm requerido mais segurança, participação da Polícia Militar na prevenção criminal. Temos exigido também da Polícia Civil que ela faça investigações pontuais, né, identifique esses criminosos e que eles sejam punidos pelo Judiciário, que não tem ocorrido em nenhum caso que aqui foi citado por nós, e que a gente consiga cessar esse crescimento assustador que vem tendo na capital e na região metropolitana com a queima de ônibus. É praticamente impossível nós termos 1, 2 policiais em cada ônibus coletivo, é humanamente impossível. O que a polícia tem falado sobre esses ataques e o que a polícia tem respondido ao Setra quando ela é perguntada, quando ela é questionada? Olha, por parte da Polícia Militar, tem sido realizadas operações BH mais segura, operações na região metropolitana voltadas para a segurança dos usuários do transporte coletivo da capital, assim como a Polícia Civil tem nos dito que tem feito os levantamentos, mas até o momento não temos nenhum fato concreto, nenhuma conclusão relacionada ao fato que possa identificar ou incriminar algum autor desses atos. A Prefeitura também tem se manifestado e que tipo de trabalho a Prefeitura pode executar juntamente com o Setra, com a polícia, para tentar pelo menos coibir ou reduzir esses números que são assustadores, Roberto? Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte, em conjunto com a BH Trans, ela monitora, ela é gerenciadora de todo o sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte. E ela tem os equipamentos de bordo, câmeras internas, o sistema de alarme que existe nos ônibus para, nesses casos de atos terroristas, como é o incêndio de ônibus. Então, são as situações que a gente tem desenvolvido, tem aumentado a participação nesse sistema como forma de tentar acionar a Polícia Militar de forma mais rápida para identificar e prender esses terroristas. Muito bem, vamos torcer para que seja visto, né, na verdade, tipificado como
como ataque terrorista, para que a pena desses vagabundos aí aumente, mas não adianta aumentar a pena e os caras também não ficarem presos, né? Se a polícia aprender que a justiça, enfim, deixe os próprios terroristas, como você diz aí, presos, porque do jeito que está não pode continuar. O número de ônibus queimados vem crescendo a cada dia e eles têm conseguido pelo menos chamar muito a atenção. Roberto, muito obrigado pela sua vinda aqui. Forte abraço a todos lá do CETRA. Agradeço e quero pedir também a participação da comunidade, denunciando, orientando, cuidando de um patrimônio que é dela. Quem perde, principalmente com a queima de cada ônibus, é o usuário que fica no ponto de ônibus cada dia mais tempo aguardando a chegada de um próximo. Ao menor sinal de movimentação com galão e tal, diz que para a polícia, na hora, para a polícia, para agilizar esse atendimento da polícia. Isso. Obrigado, Roberto. Pode sair por ali, muito obrigado. Representando o CETRA, Sindicato do Transporte, aqui no Brasil Gente, a gente falando desses ataques a ônibus aqui na capital e também na região metropolitana. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente vai mostrar que o crack também é um problema das classes mais favorecidas, hein? Mais favorecidas. Confira aí, veja aí. Eu, nesse tratamento, eu cheguei a umas 3 recaídas, né? É porque a mente da gente fica naquela coisa assim, você começa a melhorar um pouco o seu corpo, né? Você começa a dar uma melhora, assim, e você fica com aquele resquício na mente, assim, de que um só, acho que eu dou conta de dar só um, sabe? O uso esporádico, né? Muito bem, estamos de volta, fechando a semana com mais uma edição do Brasil Gente. E a gente fala agora de uma doença genética rara, não tem cura, chamada epidermólise bolhosa. Ela afeta a pele dos pacientes e pode provocar dolorosas bolhas e feridas. O tratamento é caríssimo e vários portadores da doença têm que recorrer ao Estado para conseguir os medicamentos. Diogo Ramalho conta essa história dramática de pacientes com esta rara doença. Veja aí. O apelo de uma mãe. Eu gostaria que eles olhassem com carinho, porque a doença, a epidermólise bolhosa, ela pode ser rara, mas ela não espera. A dor da minha filha é constante. Elisete é mãe da pequena Alice, de 9 anos. A criança sofre desde que nasceu com lesões causadas pela epidermólise bolhosa e precisa que seus braços e pernas fiquem enfaixados durante todo o dia para evitar complicações. O banho dela, por exemplo, chega a durar 2 horas e meia. Segundo Elisete, logo nos primeiros meses de vida da Alice, a família conquistou na justiça o direito de retirar nos postos de saúde materiais para cuidar da filha. Só que de 2 anos para cá, a fonte secou. Antes vinha alguns itens, faltava outros, mas há 2 anos cortou, não recebo nada. O advogado já entrou com um recurso de pena, né, sobre o Estado, mas mesmo assim o Estado não acata a ordem judicial. Essa dermatologista esclarece que a doença é hereditária, porém não se manifesta em todos que possuem o gene. Ela explica como a epidermólise age no organismo e como a falta dos medicamentos e curativos agrava a doença. O mais importante é falar que é uma doença que ainda não existe uma cura para ela, sabe? O paciente vai ter que lidar com curativos, pomadas, ao longo de toda a vida, para evitar que o problema se torne mais grave. Começou uma bolha, se ela não tem acesso a esse curativo hoje, é possível que essas lesões evoluam com infecções, com úlceras, com situações que vão requerer depois tratamentos, inclusive muito mais caros. São 62 pessoas atendidas pela Associação Mineira de Parentes, Amigos e Portadores da Epidermólise bolhosa. De acordo com Cláudia, presidente da associação, uma pessoa com a doença tem um gasto mensal de, no mínimo, R$20 mil. Esses curativos é como se fosse nossa alimentação. Não pode faltar um dia, porque aí você sangra muito, né, sente dor e além correr o risco da infecção. Assim como Elisete, Cláudia entrou na justiça com uma ação coletiva em nome de 9 pessoas. E após decisão favorável, os materiais para o tratamento da doença foram entregues aos pacientes de 2004 a 2015. Qual que é a justificativa do Estado para não fornecer o material?
que eles não têm dinheiro, não tem como comprar. Então, a gente não sabe o que faz. Como é que vocês estão se virando para comprar curativo, comprar tudo que é necessário? Estou através de doações de amigos e uma campanha que eu faço de vez em quando para estar apoiando a Alice. Não dá, não. Eu gostaria de poder falar tudo que eu penso sobre essas pessoas que não são assistidas pelo Estado, sabe? Que é um dever do Estado oferecer a mínima condição para essas pessoas. Mas, lamentavelmente, se eu disser, eu vou deixar vai faltar na minha casa também, sabe? Porque a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que entre os itens solicitados na ação estão disponíveis para agendamento de retirada por parte da paciente a tela de silicone e a hidrofibra com prata. Já a espuma fina de poliuretano coberta de silicone e a compressa de gás não estéril estão em fase de elaboração de edital para o processo de compra. O cloreto de sódio, o cloreto 0,9%, que é uma solução fisiológica, frasco de 500 ml, está disponível. Está indisponível. Houve 2 processos de compras e ambos deram deserto. O que foi isso? É quando ninguém apareceu ninguém se interessou, né, para entrar nessa licitação. Então, a questão que é o seguinte, aí sempre o Estado está elaborando um novo pedido de compra, o advogado que assumiu o caso da menina Alice, lá em 2011, ajuizou um mandado de segurança que foi acolhido pelo Judiciário, mesmo depois de vários recursos do Estado e do município. No entanto, apesar de efetivamente condenados, os órgãos estatais nunca cumpriram integralmente a decisão judicial, pois sempre faltaram medicamentos nos locais de atendimento. E a gente acha que tem problema na vida, né? Você viu essa menininha ali, pô? Vocês imaginam essa menininha na escola? Quanto essa criança deve sofrer preconceito, porque é feio. As feridas são feias, é uma doença muito grave. E essa senhora não tem dinheiro para comprar o medicamento. Esse tipo de matéria me consome de uma maneira tão grande, porque você, por vezes, se depara com o Estado gastando com cabide de emprego, sabe? Com essa troca de favores que há no meio político. E o Estado enche o rabo de um monte de gente de dinheiro e falta dinheiro para essa mãe aí, ó, cuidar dessa criança que está doente. Olha a situação dessa criança. Aí vem o Estado me dizer que não tem dinheiro para acolher uma situação dessa aí. É um negócio nojento, viu? É um negócio nojento. Aí o que a gente pode fazer? É chegar lá em outubro, meter o dedo na urna e saber escolher melhor quem pode fazer por uma criança como essa. Daí se eu digo que vou ajudar, alguém vai dizer, lá, assistencialista, está querendo aparecer, deve estar procurando uma vaguinha na política. Mas a gente vai ter que acabar fazendo alguma coisa, cara, sabe? Para ajudar essa criança aí, ó. Porque só não pode viver. Você vê que a criança tá ali, tá ao lado da mãe. Mãe não se preocupa com essa situação da estética da criança, né? Mas o problema é a cabecinha dessa criança que vai se desenvolver vivendo com essas dificuldades de um Estado que não ampara e, por outro lado, o preconceito que há. Porque ela poderia estar numa situação melhor que essa aí. É de cortar o coração, honestamente. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas e crimes violentos contra a vida no bairro Jardim dos Comerciários, na zona norte de Belo Horizonte. Quem tem as informações é a Luciana Viana, que está ao vivo comigo aqui. Pode abrir a Luciana aqui. Ela não está comigo aqui, não? Muito bem, então. Então não tem problema, não. Então chama a Luciana para mim aí. Boa tarde, Luciana. Olá,
Everton, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Brasil Urgente Minas. Eu e o cinegrafista Ramon Moraes estamos aqui no 1º Departamento da Polícia Civil, no centro de Belo Horizonte, aqui na Praça Rio Branco, onde agora há pouco foi apresentado um suspeito de 28 anos, é o Felipe Eber Rocha da Cruz. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele é gerente do tráfico de drogas no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, aqui na capital. Ainda segundo a polícia, há menos de um mês, no dia 23 de março, ele teria tentado matar um adolescente de 15 anos. Esse adolescente, Everton, teria uma dívida de droga com o suspeito, R$250. A arma usada para tentar o assassinato do adolescente foi uma pistola. E o estrago foi grande, com impacto do disparo. O adolescente teve os dentes quebrados, também a mandíbula quebrada, está em estado grave no hospital, respirando com a ajuda de aparelhos. A delegada Flávia Portes, ela conversou conosco agora há pouco, disse que as investigações continuam. Esse suspeito, inclusive, já foi preso por tráfico de drogas, homicídio e também roubo. E agora vai responder por tentativa de homicídio e também corrupção de menores. Viu, Everton? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciana. Preso por tráfico de drogas, roubo. Então, foram 3 ou 4 situações ali em que ele já havia sido preso e está na rua praticando os mesmos crimes. Aliás, crimes até piores. Hoje tem promoção aqui no Brasil, gente, hein? Hoje tem promoção, já avisei no início do programa. Parabéns à doutora Flávia, a equipe da doutora Flávia da Polícia Civil. Participe e concorra a R$100 na Patrone Pizza, lá no Boulevard Shopping. Ó, R$100, dá para comer muita pizza e dá para fazer uma festa lá. Então, para participar é muito simples. Responda a seguinte pergunta no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui agora, já apareceu. 997-727663. Você é a favor da internação compulsória de usuários de crack? Você é a favor da internação compulsória de usuários de crack? Por que a pergunta? Porque daqui a pouco nós temos uma reportagem tratando do assunto. Que hoje o crack também não aflige só a classe baixa, só os pobres não. Quem tem dinheiro também está entrando nessa droga do capeta aí. Isso está matando. Isso está prendendo, não fica preso não, mas dá um trabalho para a polícia. Daqui a pouco você confere tudo aqui na tela do Brasil, gente, ok? Você já ouviu falar em fake news? As notícias falsas estão aí todos os dias. Grupo de WhatsApp é um depósito de fake news. Na internet, aplicativos de bate-papo, para evitar a propagação desse tipo de notícia, a UFMG criou uma ferramenta de rastreamento. Preste atenção, principalmente você que fica aí espalhando notícia mentirosa. Vivemos um ano de eleição, aí é um político inventando mentira do outro, e aí vira aquela esculhambação e tal. Mas agora a UFMG, eu acho que brilhou, hein? Igor Calian conta, veja aí. A era da tecnologia, da praticidade, de quem está acostumado com tudo na palma da mão, também a geração das fake news. Vira e mexe, chega aí no seu celular alguma notícia interessante, mas falsa. Já recebeu alguma notícia que não era verdade no seu celular? Já. É um absurdo, né? Falta de respeito, passar informações que não são verídicas para frente, vai transformando uma bola de neve, né? Porque a informação corre muito rápido. Não, recebo muito, viu? Muito no WhatsApp, muita notícia que não é verdadeira. Muitas pessoas acreditam nisso e não tem noção, assim, do perigo que isso pode acontecer. Celebridades e assuntos políticos são os principais alvos de fake news. Em ano eleitoral, esse assunto precisa de uma atenção especial. Afinal, especialistas afirmam que essas notícias falsas podem influenciar diretamente no resultado das eleições. Uma prova bem recente disso foi a eleição norte-americana, onde o então candidato Donald Trump teria sido beneficiado por notícias mentirosas que foram espalhadas. Independente ou não de mudar o rumo da eleição, ou seja, de levar o eleitor a fazer uma escolha numa direção e não na outra, a presença de fake news no debate eleitoral, por si só,
já enfraquece e empobrece o processo democrático. O cientista político ressalta que muitas vezes as próprias pessoas ligadas aos candidatos são os responsáveis pelas notícias falsas. As campanhas, os bunkers, os estrategistas também produzem fake news buscando maximizar a chance de vitória do seu candidato. E o pior, não é resultado apenas de um tipo de candidato, de um tipo de partido. As fake news estão presentes na esquerda, na direita, na situação, na oposição, nos partidos que estão no poder e naqueles que querem chegar lá. É uma prática que está universalizando na política. Para tentar inibir a disseminação dessas notícias no Facebook, que este professor do Departamento de Ciências da Computação da UFMG criou o projeto Eleição Sem Fraude. A plataforma oferece 5 sistemas de transparência. Um deles é este plugin. O usuário instala e ele vai enviar, esse plugin vai enviar as propagandas para a gente. Se acontecer um ataque desse, uma notícia falsa sendo disseminada através dessa plataforma e uma pessoa que está com o plugin instalado receber, essa informação vem para o nosso servidor, fica disponível e é possível qualquer um clicar e ver, entrar no sistema, buscar ou encontrar essa informação e ver que quem fez a propaganda, que propaganda que foi e qual grupo demográfico essa propaganda estava mirando, né? Então, com essa informação, Justiça Eleitoral, Polícia Federal, jornalistas ou mesmo pessoas curiosas, né, poderiam falar, peraí, tem uma propaganda aqui que não deveria, ela contém notícia falsa e olha o cara aqui, ficou o rastro. Apesar das ferramentas que estão surgindo, ainda é impossível impedir que as fake news se espalhem. Mas algumas dicas podem evitar que você seja enganado. É buscar fontes confiáveis, buscar sites estabelecidos e mais do que isso, se o fato é relevante, se o fato de fato é notícia, ele vai estar em mais de um local. Então sempre confira se aquela mesma notícia está também em outro portal que seja confiável e se tiver, provavelmente ela não será uma fake news. Mas tem o problema da preguiça também de procurar. Agora, deixa eu dizer para você, a turma gosta de propagar uma mentirinha, principalmente pela conveniência. Quando a notícia mentirosa vem de acordo com aquilo que a pessoa pensa, aí que ela propaga mesmo, né? Agora, tem umas notícias que são verdadeiras, mas a senadora Ana Amélia falou que a outra lá, senadora, tá se envolvendo com Al-Qaeda. Estava dando entrevista para Al Jazeera, a Ana Amélia falou que ela estava se juntando com a Al-Qaeda. Eu não dou conta não, para com isso, vem para cá, Bisbila. Eu não dou conta não. E as fake news estão mais próximas do que você pode imaginar. Como, por exemplo, quando se relacionam à saúde. Tem gente deixando de fazer exames, recusando tratamentos, porque acreditaram nas notícias falsas. É isso mesmo. Luciana Viana conta. O consumo de informações é cada vez maior por meios digitais e o que vem chamando a atenção são as chamadas fake news, notícias falsas que espalham vírus, influenciam opiniões, manipulam cenários políticos e também espalham dúvidas infundadas sobre doenças, medicamentos, vacinas e exames, ocasionando vários riscos à saúde e bem-estar das pessoas. É a questão da falsa segurança, a pessoa achar que ela não tem problema nenhum, então ela traz um diagnóstico, ela não vai atrás de um serviço médico e o contrário, aquela mulher que acha que tem um problema e ela não tem problema algum. Não é tudo que é real o que aparece na internet. O especialista alerta. Na dúvida quanto a alguma informação recebida, converse com um médico. Procure seu médico, discuta com seu médico, não procure de novo. Tem uma brincadeira assim, eu achei no Google, vou no Yahoo tirar a segunda opinião. Não faça isso de forma nenhuma. Procure seu médico, eu tenho certeza que ele vai estar disponível para te responder sobre essas perguntas. De acordo com este professor, os fabricantes de fake news têm à disposição um exército de usuários da internet sempre prontos para disseminar o conteúdo falso aos seguidores. Você tem desde o mais inocente, que às vezes é um mal entendido ou uma informação pela metade e tal, e as pessoas que aproveitam-se disso comercialmente e criam publicações unicamente voltadas para disseminar notícias falsas. Aí tem um monte de interesse por trás. Você vai ter
interesse econômico, você vai ter interesse político, você vai ter uma série de interesses ideológicos. O professor orienta que antes de divulgar alguma informação, é preciso questionar e checar a veracidade. Se é uma coisa muito impactante, por que só apareceu nesse lugar e não nesses outros que eu já tenho costume, né? Ver se as pessoas estão falando os mesmos números, ver de onde que veio. Então a gente tem que desenvolver isso, essa visão crítica de, olha, você me compartilha, mas deixa eu ver quem mais está falando disso, o que está acontecendo. Isso é um princípio interessante. Deixa eu pegar uma carona nessa matéria aí da Luciana Viana para contar o seguinte. Sabe, eu vou dar um exemplo de uma notícia fake news que ela foi contada tantas vezes e ela é contada todos os anos que muita gente acredita piamente nisso. Que no mês de agosto, quando as prefeituras aqui da capital, da região metropolitana, do interior também, fazem a campanha de vacinação contra a raiva, nos cães aí dos bairros. E aí muita gente diz, não vacina seu cachorro com aquela vacina não, porque aquilo ali é um esquema da prefeitura para matar os cachorros, para diminuir a população de cachorros nas ruas. Aí um conta para outro conta para outro, aí deixa, não, eu prefiro um cão raivoso em casa do que... Para com isso, gente. Mentir pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Tem gente que cai nisso e vai sustentando a mentira por anos e vai passando de geração em geração. Para! Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouco nós vamos mostrar que o crack, a droga do capeta, também é um problema das classes mais favorecidas. Veja aí. Parte desse papel preventivo e educativo que deveria estar acontecendo nas escolas, com os médicos, em outros meios de divulgação, não está chegando e não está tocando as pessoas de que usar droga é bom, não tenho dúvida, mas tem consequências e essas consequências podem ser muito graves e podem ser para a vida inteira. Estamos de volta para mostrar o problema do crack. Mas não é aquele que corre atrás da bola, não é aquele que faz grandes jogadas, é um outro tipo de crack que só traz problemas, destrói vidas, destrói famílias. Está chegando também agora as classes mais favorecidas. Luciana Viana conta. Uma intensa euforia de curta duração, aproximadamente 15 minutos. Este é, segundo especialistas, o efeito do crack no organismo de um usuário. Uma pedra que causa uma forte dependência, sem distinguir gênero ou classe social. Um levantamento feito em 2015 pelo Conselho Municipal Antidrogas de Belo Horizonte e a UFMG mostra uma maior compreensão do uso da droga. A pesquisa feita com 7.643 pessoas distribuídas pelas 9 regionais de Belo Horizonte revela que 15% da população já experimentaram algum tipo de droga ilícita, sendo a maconha a substância mais consumida. Em relação ao crack, 109 pessoas, ou seja, 1,4% dos entrevistados, relatou ter feito uso da droga. Desses, 2,7% mulheres e 0,4% homens. A pesquisa ainda revela que a idade média do primeiro uso de crack entre os que experimentaram a droga é de 23 anos e a máxima 53. Mas os números se tornam ainda maiores quando nos deparamos com o impacto das drogas nas vidas dos usuários. Este rapaz tem 31 anos e entrou para o mundo do crack aos 22. Foi mais por curiosidade, rebeldia e acesso fácil à droga, né? Eu já usava as mais brandas. Ele foi só preenchendo o espaço até tornar diário o uso, né? O vício era mais forte do que a própria vontade de ficar longe dele. É uma forma de alienar muito forte, né? Então, cada vez mais que você fica mais viciado, mais você tem que usar para você ficar mais alienado. Porque a realidade é dura, você vê a realidade lá da destruição que ele faz na sua vida. Aí você quer mais, ficar mais alienado, mais usar mais, e aí é um ciclo, né, vicioso. Mas há cerca de 1 ano e meio, ele buscou a oportunidade de viver um novo ciclo tratando a dependência. Eu já queria só usar, viver para usar, usar para viver. Então, chegando nesse fundo de poço meu, eu tive um despertar que eu não dava conta mais de usar, né?
Não dava conta mais de manter o uso de droga. Este psiquiatra responsável pela pesquisa citada anteriormente explica que a droga abrange todas as classes sociais. Com um objetivo mais funcional do que recreacional. Então as pessoas acabam dentro dos domicílios, né, começam a utilizar para poder trabalhar, para poder dar conta de dar plantão e fazer outras atividades que elas não estão dando conta por causa de cansaço ou de outros motivos. Além de prejudicar a saúde, os impactos sociais decorrentes do vício são muito fortes. Esse aumento tem uma implicação do ponto de vista epidemiológico que é muito importante. Então preocupa a gente, né, o fato de que as pessoas estão tendo uma percepção de risco menor com relação ao crack e isso acaba levando a um consumo maior. Nenhum vício é fácil, mas o psiquiatra afirma que é possível sair dele. Além da propriamente dita, a gente vai ter que refazer os vínculos familiares, retomar os papéis sociais, conseguir ajudar essa pessoa de alguma forma a reconstruir a vida dela e retomar tudo aquilo que ela perdeu. Então é um processo que leva um pouco de tempo a mais, né, e que demanda mais recursos do que no tratamento da dependência de outras drogas como o álcool ou o tabaco. Desde que o jovem que conversou com a nossa equipe começou o tratamento na casa de recuperação, também tiveram início novos sonhos. Constituir família, vem várias coisas na cabeça agora, né? Agora os problemas são outros, né? São problemas pro bem, né? Não são agora, não preciso mais me anestesiar, né? No caso. Esse rapaz que era usuário, que está internado e conversou com a nossa equipe, eu não sei se você prestou atenção, ele consegue concatenar as ideias, ele é articulado, ele fala bem, ele entendeu a gravidade do problema e por isso ele está internado se recuperando. Eu não sou especialista, mas nós já trouxemos aqui no Brasil Urgente vários especialistas que falaram sobre o assunto. Primeiro eles falam da perda de referência, né? O sujeito perde completamente a referência. E aí ele não sabe, ele passa a não ter a menor diferença para ele entre tomar banho ou ficar sujo. Pedir ou roubar. Pedir ou roubar acaba tendo, para o cidadão que perdeu a referência, não tem diferença alguma. E aí passa a viver nas ruas. Você viu que esse rapaz que conversou com a nossa equipe destacou a facilidade de acesso à droga. Né? Eles pegam, por vezes o usuário rouba, vende o que roubou por preços absurdamente baixos, e é lamentável que tenha mercado para isso, né? Que outros comprem, e aí pega esse dinheiro, mas por vezes não é só para o uso, é para o uso da turma. Então eles meio que distribuem, eles dividem a quantidade de drogas que é comprada. Então a perda de referência é um problema muito sério. Agora, fica muito claro que é um problema de saúde pública. O Estado tem que ver com isso. Agora, eu não tenho uma opinião formada, mas na opinião de leigo, eu sou contra a internação compulsória. Porque eu imagino que quem for levado à força para uma clínica, que não aceita, que não entende, que está com aquele problema e que o problema é muito grave, não vai querer permanecer lá dentro. Então eu sou contra, mas talvez um argumento de um especialista possa me convencer de que eu esteja errado. Não sei. Agora, se você pensa, como eu, é contra a internação compulsória, ou mesmo que você seja a favor da internação compulsória, faça contato conosco, participe aqui pelo BandZap que vai aparecer no canto alto da tela, responda se é a favor ou contra a internação compulsória de dependentes de crack. E aí, independentemente da resposta, a gente vai sortear aqui R$100 lá da Patrone Pizza do Boulevard Shopping, ok? Para você curtir, e aí você vai faturar e vai para um programa em família que é muito bom. E aliás, esses usuários perderam a família. O que não pode é a família perdê-los, a família precisa ampará-los. Ontem a gente mostrou aqui que entrou em vigor a lei que endurece a pena para os motoristas que provocarem acidentes com mortes ou lesões graves após dirigir sob efeito de álcool. E olha o que aconteceu. Veja essas imagens aí. Um motorista com sinal de embriaguez se envolveu em vários acidentes e está preso após atropelar 3 pessoas
na Avenida Raja Gabalha, aqui na região centro-sul da capital. O acidente aconteceu na madrugada de hoje. O suspeito foi perseguido por outros motoristas até o anel rodoviário região oeste de Belo Horizonte. O condutor foi preso pela polícia militar, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Segundo os militares, a carteira de habilitação do condutor está vencida dentro do carro, que foi encaminhado ao Detran. Militares encontraram uma garrafa de bebida alcoólica que nós acabamos de mostrar. Conforme a ocorrência policial, uma das vítimas teve ferimentos leves e foi liberada após atendimento médico. Outras duas estão no Hospital João 23 e não há novas informações sobre o estado de saúde. Você viu aí a cara do sujeito. Só vai, bebe, enche o pote até a tampa, pega o carro e sai fazendo Merlin na rua. Então, se você se deparar com uma situação dessas, denuncie, chame a polícia, não deixe sair no carro, porque se for pego pela polícia, as leis agora estão muito mais duras para esse tipo de gente aí. Denuncie. A Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de drogas sintéticas da história do estado de Minas Gerais. Mais de 18 mil comprimidos de êxtase foram encontrados pelos policiais com um homem de 29 anos na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. O carro com placa de São Paulo, que era dirigido pelo suspeito e onde estava escondida a droga, também foi apreendido. Segundo a corporação, o destino dos comprimidos era Belo Horizonte, onde seriam repassados para outra pessoa. Isso aí é que muita gente que estava esperando o carregamento chegar para curtir aquela festa, aquela rave, né? Esses aí se decepcionaram, porque aquele êxtasinho que ia fazer a cabeça acabou ficando pelo caminho. E eu quero só chamar a atenção para um vídeo que eu recebi, acho que foi você, Pisquila, que me mandou esse vídeo. O pessoal estava numa rave, numa festa, e todo mundo dançando, e a menina aqui, ó, o vídeo mostra claramente. E a menina dançando e o copo na mão aqui. E toca música, ela dança, e aí ela, aí passa um cara e joga na bebida dela. Você que me mandou esse vídeo, não foi? E passa um cara e põe e joga um comprimidinho. Então, é importante que você... Eu não sei que vídeo que é, pô, não fica enchendo meu saco. Eu já vi vários vídeos, pô. Eu tô cansado desse negócio, eu tô falando, os caras ficam enchendo o saco no meu ouvido. Você não sabe se é do mesmo vídeo que eu tô falando? Não é só um, eu já vi vários. Eu tô chamando a atenção da população aqui, porque isso existe, isso é comum. Colocar comprimido em bebida, isso é comum. E se você está numa balada e se você é vulnerável, vão fazer com você. Eu tô falando e está enchendo o meu saco aqui no meu ouvido. Como se um vídeo só denunciasse alguma coisa, ou retratasse, ou mostrasse. Eu não falei o nome, eu não falei de onde veio o vídeo, eu não falei quem é, eu não conheço os caras. Se der bobeira em festa, vão fazer com você. Entenda isso. Não é só aqui, é em qualquer lugar. Jogam na sua bebida, você fica loucão ou loucona e depois, sabe o que vai acontecer? Vai cair que nem esse rapaz que nós mostramos agora. É cadeia. Ou então é caixão e vela preta, você escolhe. Agora eu tô calminho. A Polícia Civil investiga os detalhes de um acidente que deixou 11 pessoas feridas na BR-367 em São Gonçalo do Rio Preto, na região central de Minas. Olha essas fotos aí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na noite desta quinta-feira, portanto ontem, o condutor do micro-ônibus bateu na traseira de um caminhão que transportava gado e que estava parado na via. Os animais que eram transportados não ficaram feridos, já o motorista do micro-ônibus foi encaminhado para a Santa Casa de Diamantina em estado grave. As outras 10 pessoas ficaram feridas com escoriações e lesões leves. Vocês repararam que nessa semana, desde o início da semana, nós mostramos aqui uma série de acidentes graves em rodovias? Será que tem alguma relação com a maldição do uso do celular também? Não sei, mas também não duvido.
Bora falar o resultado da promoção, hein? Chegando aqui na reta final do programa, pra gente fechar a semana, quem levou o voucher de R$100 e vai saborear as deliciosas pizzas Patrone, lá da Pizzaria Patrone no Boulevard Shopping, é o Ricardo Fulgêncio. Final de telefone 8292, Ricardo Fulgêncio, final de telefone 8292. O Ricardo também não é a favor da internação compulsória, não. Parabéns aí, Ricardo. Nossa produção vai entrar em contato com você. Fique atento aí, vai pegar a família e vai todo mundo pro Boulevard Shopping para curtir aquela pizza delícia da Patrone. Que beleza. Vamos embora, meu povo. São 4 horas e 58 minutos, hora oficial do Brasil. Eu tenho imagens de São Paulo, hein, Lincoln? Não tem. Nós vamos pro break. Eu queria chamar o Datena, eu acho tão legal. A gente vai para um rápido intervalo, mas fim de papo no nosso Brasil Gente. Na volta do intervalo, José Luiz Datena, o melhor do Brasil, comanda o Brasil Gente para todo o país e domingo tem, agora é com Datena. Baita programa na tela da Band. É domingo, fique ligado. Bom final de semana, um abraço, tchau pessoal.